soltar aqui. Vamos lá. Continuando. Então, equilíbrio estático é o equilíbrio onde você tem uma posição. Aí, pode deixar. Deixa eu colocar você mudo. Vou colocar mudo aqui. Aí, ótimo. Isso. O equilíbrio estático, parado. Em estaticidade, está parado. Não se movimenta. Então, fica em pé. Para você ficar em pé, sem se movimentar, você precisa ter equilíbrio, senão você vai cair. E esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio estático. Se você está se movimentando, sei lá, para você correr, tem que ter equilíbrio, senão também quando você for cair, você vai correr. E esse equilíbrio, quando a gente se movimenta, quando o nosso corpo se desloca, é o equilíbrio mecânico, tá bom? Então, tanto o equilíbrio estático, quando você está parada, quanto o equilíbrio mecânico, quando você se movimenta, vai andar de bicicleta, sei lá, vai correr, vai caminhar, vai andar. Esse é um exercício, esse é um tipo de equilíbrio mecânico. Esses dois tipos são fundamentais para a nossa existência, né? A gente vai ver daqui a pouco que algumas pessoas e uma população específica cai demais. Vou falar no próximo slide, eu acho. Acho que tem alguém desenhando na tela. Gelsa. Peraí. Eu descompartilhei, galera, porque senão os riscos ficam. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Aí. Perfeito. Tá bom? Deu para entender, né? Estático, quando você está parada ou parado. Mecânico, quando você está se movimentando. Seja numa moto, numa bicicleta, enfim. Algo que exija você criar. Beleza. Isso. É o que tá aqui. Isso, equilíbrio postural. É o que eu falei exatamente. Tá bom? Então, isso é equilíbrio. Por sua vez, fica na dependência de um minucioso controle realizado pelo SNC, Sistema Nervoso Central. Lembra, a gente tem, não falei acho que ainda, mas o nosso sistema nervoso é dividido em dois. Sistema Nervoso Central, é onde tem o cérebro, vai ter a coluna vertebral, enfim. É onde comanda todas as informações do nosso corpo. Sistema Nervoso Central, onde fica o nosso cérebro. O outro tipo de sistema nervoso é o periférico, que é o que onde você tem os nervos que levam informações lá para o seu cérebro. Então, esse sistema nervoso central é onde está o nosso cérebro. Vamos entender um pouquinho mais. Então, é necessário que haja um minucioso controle realizado por esse sistema nervoso central. Sobre quem? Aqui, ó, sobre os músculos. Então, o que que me dá estabilidade? O que que me faz ter equilíbrio? Ficar firme? Os meus músculos e também os meus ossos, né? Não adianta nada. Como os ossos são rígidos e a gente reveste os ossos com os músculos, isso dá força suficiente para que eu consiga me equilibrar. Então, tanto os músculos quanto as articulações, que são as dobrinhas aqui do nosso corpo, são fundamentais para que você e eu mantenhamos equilíbrio. O que mais? De tal forma que o corpo seja capaz de sustentar certas posições estáticas sem ser vencido pela força gravitacional. O que significa? A gravidade sempre vai puxar a gente para baixo. Por isso que quando eu soltar a caneta vai para baixo e não flutua. Por quê? Tem uma lei, uma força que puxa ela para o centro da Terra, a gravidade. Quando a gente fala de equilíbrio, o equilíbrio é uma resposta contrária à gravidade. Eu tenho força suficiente, ou deveria ter, no meu corpo, para vencer essa força gravitacional. É simples, né? Bom, eu não caio, eu não fico no chão prostrado, porque eu tenho força para conseguir ficar em pé, ereto. Ter uma postura estática ou mecânica, como a gente já viu. Ou deslocando-se através de movimentos harmoniosos que resistem às forças contrárias. O que é movimento harmonioso? Lembra quando você vai andar? Geralmente uma mão vai para frente, a outra vai para trás. Um pé vai para frente, o outro vai para trás. Isso não é um desastre genético. Na verdade, é uma forma que a gente encontrou o ser humano, né, encontrou para conseguir se equilibrar. Já reparou quando você vai correr? Exterminador do Futuro é muito... Deixa eu pegar aqui. É muito clássico a cena. Eu não lembro o nome daquele maluco.
Eu vou mostrar para vocês. Quando ele vai correr, deixa eu ver se dá para... será que eu vou achar ele correndo? Deixa eu ver se eu acho o GIF aqui. Se não, eu vou só mostrar uma imagem mesmo. Eu queria achar, ele fica correndo assim com as mãos assim, ó. Aquilo é o quê? É o equilíbrio. A gente precisa daquele... Depois eu mando no grupo. Deixa pra lá. É bem característica, é bem famoso isso aqui. Bom, a ideia desses movimentos que a gente realiza para ter o equilíbrio é que, para que eu consiga vencer a gravidade, se eu tiver em movimento, preciso realizar os movimentos, tá bom? Então, independentemente se você vai ficar parada, isso é o equilíbrio estático, ou se você vai se movimentar, você vai precisar do equilíbrio mecânico. É bem tranquila essa definição. Sempre lembrando, para que eu tenha equilíbrio, o meu sistema nervoso central precisa agir. Não só ele, mas também os meus músculos. Esse eu acho que não. Eu acho, não desse jeito. Por isso que eu trouxe para vocês, não desse jeito. Tá bom? Tá sendo gravado. Tá sendo gravado. Tá certo? Eu só trouxe essa definição para a gente ter uma ideia de equilíbrio, mas é só para deixar mais rica a aula, mas eu vou deixar com vocês, inclusive, a apresentação. Bom, agora a gente já sabe o que é esse tal de equilíbrio aí. Esse cara tem dois tipos. Quando eu movimento, eu tenho que ter equilíbrio, e quando eu estou parado, eu também tenho que ter equilíbrio, senão a gravidade vai me vencer, e aí eu vou cair. Eu não vou ter força suficiente para vencê-la. E aí, opa. Por que é importante, então, treinar equilíbrio? O que vocês acham? Assim, eu falei, para que eu consiga me movimentar ou ficar parado, eu tenho que ter equilíbrio. Será que é importante trabalhar equilíbrio no paciente? E se sim, por quê? O que vocês acham? Podem falar, não tem problema assim. O que vocês acham? Professor, eu acho que é importante. Eu acho que isso é bobeira, isso aí é conto da carochinha, sei lá, alguma coisa assim. O que vocês acham? Galera do Zoom, vocês também podem participar, tá? Eu acho que é importante. É importante, Gi? A Gi acha que é importante. Legal. É importante, com certeza, né? Por quê? Imagina você... Pode falar. Melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida. Com certeza. Não vai e vem, ele pode se ligar. Legal. Olha que legal. A Gi falou o seguinte, olha, para um cadeirante é importante trabalhar equilíbrio, porque senão, se ele não tiver uma cadeira motorizada, ele vai ter que mexer, né, a roda, os braços, e aí ele pode, sei lá, passou no buraco, ou acelerou demais, pegou uma rampinha, sei lá, ele pode acabar caindo. Tá bom. E a Elaine falou da qualidade de vida. Você fazia tai chi? Que legal! Que bacana! Inclusive, acho que a gente vai falar de tai chi. Que legal. E o antes e o depois da Elaine, deu para perceber a diferença? Você ficou muito tempo? Desculpa, eu não perguntei. Você faz academia, então aí já é outra coisa também que... Legal. Interessante. Sempre fez? A Elaine falou assim que ela, antes da pandemia, fazia Tai Chi Chuan com idosos. Todo mundo sabe o que é Tai Chi Chuan? Não? Só vou mostrar foto, não vou mostrar vídeo, tá? Já ouviu falar? Eu não lembro nem como se escreve isso. Assim? Vamos ver. Assim? Deixa eu mostrar para a galera do Zoom aqui. Isso é bem comum em filme, né? Os filmes o pessoal mostra bastante, né? Inclusive eu tenho muita vontade de fazer isso. Esse eu realmente tenho vontade. Né? Deixa eu mostrar para a turma do Zoom. Aqui, galera.
Tinha Tai Chi Chuan lá? Sim, Ah, que legal. é. Que bacana. Bem ali perto do lago mesmo. Aham. Bem legal. Isso deve ser muito bom. Foi caminhada, mas tinha E aí você viu a turma. Né? Né? Nossa, deve ser muito legal. Então tá aí, ó. Isso aqui, para quem não conhecia, isso é Tai Chi Chuan. Aí tem vídeos, aí isso é bem. A gente vê vários filmes que o pessoal faz e por aí vai. Tá bom? E aí a Elaine falou que antes da pandemia tinha um grupo que trabalhava, o professor trabalhava Tai Chi Chuan com os alunos, que ela inclusive era mais nova, né? Eram idosos, um grupo de idosos. A maioria. Que legal. Muito bom. Então, realmente, a qualidade de vida melhora. Por quê, professor? Quando eu chegar nos idosos, eu vou falar sobre eles. Você vai entender o porquê qualidade de vida que a Elaine acertou. O que mais? Então, a Gi falou, é importante com cadeirante para que ele não caia, sei lá, para ter equilíbrio quando movimenta a cadeira. A Elaine falou da qualidade de vida. O que mais, gente? O que mais? Tipo, para que é importante a gente trabalhar em equilíbrio? Tá correto, mas tem mais coisa. O que vocês acham? Professor, eu acredito que ajuda a fortalecer os ossos, né? Aham. A Shailiana falou que ajuda a fortalecer os ossos. Perfeito. Perfeito. Verdade. Com certeza. E os ossos também nos ajudam no equilíbrio. Tenta pegar um pedaço de carne e colocar o bife em pé. Vê se ele para. Não vai parar. Né? Não vai parar. Então, ou seja, só os músculos não rola. Porque se você colocar um pedaço de carne, ele vai ficar todo molenga e a gravidade vai vencê-lo. Mas se você tem uma estrutura, no caso os ossos, acho que foi a Eliana que falou. Parabéns, Eliana. No caso, acho que foi a Eliana mesmo que falou. Se não for, perdão, até que não dá para ver o nome aqui, mas eu acho que foi você. Foi eu mesmo. Né? Perfeito. Se você tem uma estrutura que dá condição e o posicionamento para os músculos, aí você consegue ficar de pé. Agora, tenta pegar um pedaço de pau que tenha base e finca um músculo para você ver. Não vai cair. Por quê? Você tem uma estrutura que vai conduzir esses músculos que ficam acoplados, que é bem legal. Então, é importantíssimo, os músculos são importantes. Então, fazer academia, a gente vai chegar lá nessa parte. Mas é fundamental para o equilíbrio. Para postura, inclusive. Você fica pendido assim, né? Quando você faz academia, podem reparar, geralmente quem faz atividade de força tem uma postura bem ereta. Você fala com o cara molhando. Não necessariamente ser forte, não é isso, mas tem uma postura. Por quê? O exercício físico melhora a nossa condição óssea. Vai acertando a sua coluna, entre aspas, acertando, né? Deixando mais ereta, mais retinha. Porque quem fica, no meu caso, fico muito no computador, fica aqui, ó. Geralmente, a minha coluna vai sempre eu tô com dor aqui na lombar, tô com dor por todo canto. Falta de atividade física, principalmente exercício de força. É fundamental. Alimentação também, com certeza. Aí tem medicamentos e outras coisas que a gente vai falar. Aham. Certo. Aham. Você fica chocada, né? Mas puxando peso? Os idosos puxando peso ou não? Ah. Sério? Olha que legal. Idosos. 60, 70 anos. A Elaine falou que onde ela faz academia tem a galera, tem uns idosos lá e a turma puxa peso mesmo, de verdade. De verdade mesmo. São bem assim, né? Não, você vê assim nitidamente. Tem uma modalidade calistenia, que é um exercício. Se você tem vários vídeos de idosos fazendo exercício em barra, se você olhar para os físicos deles assim, você fica chocado. Idosos, assim, é o que ela falou, 70, 75, gente que já tem uma idade boa, assim. Bem legal. Tem 26 anos. Aham. Aham. Eu já estou acostumada. Aham. Aí ele começou a fazer, aí ele sente dor nas costas, dor nas pernas. Aí ele falou assim, pô, que pode? Eu sou jovem, eu falei, você tem um... Você é jovem, mas é sedentário, né? É verdade. Ele falou assim que ela tem um filho de 26, aí ele começou a fazer academia,
E aí ele fala, mãe, como é que pode? Eu sou jovem. Mas aí ela fala, mas você não se movimenta, né? Então, com certeza é importantíssimo. Então, parabéns, Eliana, é isso mesmo. Então, faz bem para os ossos. Alguém lembra de mais algum porquê, mais alguma razão, algum ponto positivo que justificaria a gente trabalhar em equilíbrio no paciente? Alguém lembra de mais algum? Professor, boa noite. Oi? Ô, Leide. É a Leide? Não, é a Elza. É que não dá para ver aqui. Ô, Elza, e aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu acredito também que fortalece o labirinto, sabe? Aquela glândula que a gente tem que quando não está bem da tontura, que é o labirintite, né? Eu acredito também que seja bom para isso. Perfeito. A Elsa falou que também nos ajuda a fortalecer o labirinto. Já ouviu falar de labirintite, com certeza, né? Labirintite, que a pessoa fica... Minha irmã, quando ataca dela, ela não levanta da cama. Fica 3 dias de cama, minha irmã, acamada. Oi? Cai, ela fica no escuro e, enfim, aí o que a Elsa, né, falou faz sentido também. Trabalho em equilíbrio, teoricamente eu acabei dando um labirinto e aí eu não vou ficar tão tonto. Então vejam, a gente já listou, acho que 4 ou 5 muito importantes justificativas. É isso mesmo. Então, com certeza, é importantíssimo treinar o equilíbrio, pois algumas populações estão mais suscetíveis à queda. Professor, que populações, sei lá, deixa eu pegar paranaense? Não, esse tipo de população aqui não... Alguém riu lá no... Não tem a ver com estado, região do país, mas sim tem a ver com idade ou condição. Então, por exemplo, existe a população dos depressivos. É um grupo. Substitua uma população por grupo. Então, a turma dos hipertensos é um grupo de pessoas que têm a mesma doença ou a mesma condição. População idosa, pessoas que têm no mínimo 60 anos. Tá? E aí tem algumas populações, por exemplo, a população idosa, que são mais sujeitas a quedas, estão mais sujeitas a cair por conta de algumas alterações que a gente vai conversar no decorrer da aula. Vamos lá. Olha aqui, vejam esses dados aqui, é de chocar, né? Bom, os idosos são bem mais vulneráveis, cerca de 1/3 deles caem uma vez ao ano. O que isso aqui significa? Então, eu tenho 100 idosos, provavelmente 33, mais ou menos, pelo menos 30 aí, vão cair uma vez por ano. Muita coisa, né? Se você jogar a 1.000 idosos, já são 300. Se você jogar 10.000 idosos, são 3.000 idosos caindo pelo menos uma vez por ano. Se você jogar a 100.000 idosos, a gente tem muito mais que isso hoje no Brasil, 100.000 idosos são 30.000 idosos caindo pelo menos uma vez ao ano no nosso país. É muita coisa. Então, é um número, então tem uma justificativa do porquê você trabalhar... Coordenação motora? Oi? Trabalhar a coordenação motora deles? É importante, com certeza, é importante. Falando que trabalhar a coordenação motora, fundamental. Não só em idosos, também na gente, também em crianças, mas com certeza em idosos também. Muito bom. Então, isso aqui justifica porque eu tenho que trabalhar equilíbrio. Aí você fala, professor, por que os idosos caem tanto? Ixi, aí tem muitas justificativas. Vamos falar umas 2 ou 3. Uma, você já reparou que às vezes quando você está andando na rua, você está no celular, você está olhando lá na frente, você pisa falso, seu pé dá aquela jogada? Geralmente, o nosso sistema nervoso central consegue corrigir o pé. É difícil quando você cai. Às vezes, você pode até cair. Mas quando você pisa falso, logo o seu corpo pende e você consegue ter o equilíbrio. Esse reflexo diminui em idosos. Então, conforme os anos passam, conforme a velhice chega, conforme o indivíduo vai envelhecendo, esse reflexo, essa resposta rápida, cai. E aí é lógico. Se você teve o pisar falso, se a resposta não é tão rápida, você vai pender. Então, uma justificativa é que esse reflexo dos idosos não está tão esperto, tão ágil como está na gente. A resposta é muito mais lenta
por conta dessas alterações que já acontecem naturalmente no envelhecimento. Outra justificativa, medicamentos. Às vezes, isso é bem comum, os idosos tomam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já peguei uma idosa que tomava 13 medicamentos todo dia. Não comprimidos, 13 diferentes, 13. Esse excesso... Não, você começa, sei lá, de manhãzinha e realmente vai até a hora de dormir. Esse excesso de medicamentos, a gente chama de polifarmácia, 5 ou mais medicamentos, a gente chama de polifarmácia. Então, a polifarmácia, muitas vezes, é uma justificativa, por quê? A tontura é um efeito colateral. Então, o paciente fica tonto, fica zonzo, né? A gente fala, no informal a gente fala zonzo. Fica zonzo, fica tonto, sonolento, então fica meio sedado, meio dopado, parece que ele está, mas não está, parece que ainda está dormindo, você não consegue entender. Esse tipo de comportamento, de efeito colateral por conta desses medicamentos também, normalmente fazem os idosos cair mais. Outra justificativa, mais uma justificativa biológica agora. Você já reparou quando você está deitada, ou você está sentado, você fica em pé muito rápido, te dá uma tontura? Reparou? Sim. Já, né? É horrível, por sinal, né? Você não sabe se você vai cair, se você escora, é muito ruim. Quando eu agacha e sobe. A Gi falou que tem muito quando ela agacha e sobe de uma vez. Por quê? Isso acontece por causa do sangue. O sangue, vou pegar o exemplo da Gi. Então eu estou em pé. Vou agachar para pegar algo, o sangue vai ser deslocado geralmente para as minhas pernas e o meu cérebro não vai ser tão abastecido com sangue. Quando isso acontece, que eu vou voltar para o meu normal, falta sangue. Isso a gente chama de isquemia. Lembra do AVC isquêmico? É falta de sangue. Então, toda vez que a gente fala de isquemia, é que não tem sangue em algum lugar do corpo, no cérebro geralmente. Então, por falta de sangue, a circulação sanguínea não está tão boa, falta sangue no cérebro, o que ele faz? Ele desliga você. Então, como uma resposta, você desmaia. Quando você cai, aí, obviamente, como você vai estar caída, o sangue vai conseguir voltar naturalmente para o seu cérebro e aí você vai acordar. Tá? Então, por que a gente fica tonto? Fica tonto porque falta sangue no cérebro. Quando você está deitada, deixa eu pegar uma imagem aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Acho que é a mesma coisa, né? Isso. Só que conforme a gente vai... deixa eu mostrar aqui. Homem, sei lá, decúbito dorsal. Olha aqui, ó. Galera do Zoom, eu tirei aí, mas eu vou compartilhar aqui, tá? Tá aí, ó. Aqui. Dá pra ver o Google, né? Um carinha deitado, né? Dá pra ver um carinha deitado? Olá, pessoal do Zoom? Dá, né? Dá, obrigado, Gi. Dá sim. Dá sim, professor. Obrigado. Beleza, obrigado, pessoal. Então aqui, ó, quando você está deitado, geralmente o sangue vai ficar aqui na altura do coração. Então, ó, o sangue vai ficar, a maior concentração fica aqui, ó, nessa linha. E aí, veja o que acontece com o nosso cérebro. Olha, estou na mesma linha, ó. Uma parte dele fica sem receber muito sangue. Porque eu estou deitado, estou dormindo. Lógico, recebe sangue, senão eu morro, mas não recebe com tanta qualidade. De repente, quando eu vou subir de uma vez, de imediato, tem um tempo para que o sangue comece a circular adequadamente no meu cérebro. Por isso que a gente fica tonto. Então, essa é uma justificativa. Isso em idosos aumenta demais. Muito, 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 muito. Porque, novamente, essa resposta, que é o tempo para o sangue voltar para o cérebro deles, é mais identificada também. Se é mais identificada, o paciente fica por mais tempo tonto ou sonolento, tem esse mal-estar de forma mais acentuada e acaba caindo. Já aconteceu com você? De cair? Não de cair. Ah, tá. Deitado, Aham. levantar e ficar em pé.
Não dá uma jogada assim, você não fica meio... Aham. Isso. É por isso. Não pode. E aí você tem idosos, muitas vezes, e aí você imagina, uma pessoa que fez isso por 85 anos. Ah, mas quando eu era jovem, isso não pode. Aí eles associam. Mas eu sempre fiz. Não, não é isso não. Mas ele esquece que quando ele era, sei lá, tinha 15 anos, 7, 8, essa resposta estava muito mais rápida, né? Ele envelheceu, o corpo começou a ficar mais lento por conta dessas alterações, e aí ele vai ficar sonolento, e aí aqui muitas vezes cai. Outra justificativa, falta de força muscular. O tempo passa, os ossos ficam mais frágeis, os músculos tendem a diminuir, falta músculo, falta massa muscular, massa magra, falta força. Você não tem força para ficar em pé, para se manter. Lembra que os músculos são fundamentais? Se você não tem uma boa massa magra, tende a cair mais vezes. E aí, enfim, aí tem outras justificativas, mas essas são... Aí a última, desidratação. Muitos idosos não gostam de beber água. Aí dá confusão mental, e geralmente falta de água, na desidratação, o seu cérebro não trabalha tão bem, porque ele não está hidratado. Não estando hidratado, você começa a ter uma sensação de mal-estar, tende a cair. É só você ver no calorão. Quando está muito calor, você não fica com uma sensação ruim, muitos até desmaiam circular. A gente cansa de ver gente desmaiando no centro. Muito calor, falta de água, isso acaba deprimindo, comprometendo o seu cérebro, e ele tem que desligar você para preservar a sua saúde. É uma resposta do nosso cérebro, do nosso organismo. Tá bom? Então essas são algumas justificativas. Oi. Alguma época do ano, sim, tipo inverno, igual agora, pode acontecer das quedas serem mais frequentes? Verão. Geralmente verão. Eu falo... Quem foi que perguntou? Desculpa, eu não vi seu nome. Silvaneide. Silvaneide perguntou. Tem alguma época do ano que as quedas são mais frequentes? Verão. Por quê? Eu acabei de falar. Obrigado pela pergunta, viu, Silvaneide? Muito bom. Eu falo de forma geral, né? Então, considerando toda a população, principalmente verão, porque o calor aumenta. Calor aumentando, você tem, geralmente, as pessoas... Seu corpo vai consumir mais água. Então, quem não tem hábito de beber água, no verão, o corpo vai precisar de muito mais. Ele vai usar o que tem disponível no seu corpo, você vai ficar desidratada ou desidratado, e aí você vai começar a ter mal-estar, enfim, e aí isso vai comprometer o seu cérebro. Pode reparar, a pressão geralmente vai lá embaixo. Pressão, quando está muito calor, está muito quente, sua pressão arterial cai, despenca. Uma resposta também à desidratação e por aí vai. Mas assim, Silvaneide, em relação a idosos, a todo ano. Porque, como eu falei, existem outros fatores que causam quedas e não só a temperatura. Tá bom? Então, não é só o excesso de temperatura. Beleza? Eu pensei que era essa época do ano, porque a minha paciente mesmo caiu ontem, caiu hoje, outro... E a cuidadora que trabalha comigo à noite, ela tem 60 anos, ela caiu, quebrou o braço inteiro. Tá até afastada, tadinha. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com essa estação. Mas assim, obrigado. Ela falou assim que a idosa que ela cuida caiu ontem, caiu hoje, e aí a cuidadora ela também caiu e acho que quebrou o braço em algumas partes. Mas assim, falar de inverno, por exemplo, em Ribeirão, é a mesma coisa de falar de verão, né? Tipo assim, dificilmente você vai ter uma mudança de temperatura, assim, a ponto de significar tanto. Então, se a cidade ou se a região já é muito quente, não vai fazer tanta diferença a estação do ano, porque sempre vai estar muito quente. Então, todas as estações, como essa região é muito quente, todas as estações você tem chance de cair por temperatura. Mas no caso, Silvaneide, talvez exista outra causa aí escondida, né? E aí tem que ver certinho o que é. Mas não é normal. Mesmo que seja
Ah, professor, mas foi o calor. Não, nem estava tanto calor ontem nem hoje. Pelo contrário, estava até estranhamente mais frio, né? Tanto ontem como hoje. Então, provavelmente não é a temperatura. Tem que ver o que é. Aí pode ser a desidratação. Oi? Pode ser o chão. Aí, às vezes, tem tapete no chão, ela gosta de andar de meia. Ou o piso estava escorregadio. Ou tem algum medicamento que ela está tomando que está deixando ela muito sonolenta. Então, tem, sei lá, ela é depressiva. Ou ela está muito agitada. Oi? Eu acho que pode ser medicamento, porque tapete lá na... tudo. Ela começou antibiótico tem uns 3 dias, com uma infecção de urina. E ela não fica sentada, ela tem Alzheimer, e aí ela anda o dia inteiro. Então eu fico seguindo ela para todo lugar que eu vou. Mas eu tinha ido arrumar a cama para a moça da noite que ia chegar, né? Eu pôr o lençol e ela ficou na sala, levantou para fechar a porta da sala e caiu. Entendi. Obrigado. Ela falou assim, ela tem Alzheimer, a dona, a patroa. E aí, ó, não estou falando que é, tá, Silvanide? Eu só estou falando que muitas vezes acontece. E aí você já deu uma dica importante. Ela tem Alzheimer e é muito agitada. O que o geriatra faz quando o paciente é muito agitado? Tá muito agitado, vamos dar uma relaxada. Aí a filha reclama, mas olha, mamãe está muito agitada ainda. Então vamos aumentar a dose. Não estou falando que é o seu caso, viu, Silvanide? Eu só estou dando o que acontece em outras situações. No seu caso, não, senão você nem estaria perguntando, com certeza. Mas, em outros casos, tem cuidadores que ela está muito agitada, sabe o que eu vou fazer? Vou dobrar a dose. Porque se um deixa ela relaxada, por que eu não dou 2? Aí ela fica sonolenta. Aí dá vontade de levantar e ir no banheiro, sei lá, ou caminhar, que ela está agitada, está sonolenta, vai cair. Então, tem que entender, Silvanide, o que é, mas provavelmente não é a temperatura, não. Pode ser qualquer outra coisa que deixou ela, que está aumentando a chance dela cair, tá certo? Beleza? Obrigado, viu? Obrigado. E tem que ver certinho, tem que ver lá o que é. Bom, então a queda pode gerar fraturas, mas nem sempre as fraturas são a pior fase da queda, pois muitos desenvolvem depressão, prejuízos na qualidade de vida, que a Elaine falou, medo de cair, etc. Então, eu não vou perguntar o que é, para a gente andar na aula, mas a queda em si é muito prejudicial. Mas, muitas vezes, o que mata o paciente não é a queda. É esse cara aqui, ó. Medo de cair novamente. Então, eu caí, fraturei o fêmur. Eu, idoso. Eu, paciente Lucas, sei lá, 89 anos. Caí, quebrei o fêmur. Lógico que vou ter que fazer cirurgia, sei lá, vou ter que ir para o hospital. Fiz cirurgia, sobrevivi à cirurgia, muitos não sobrevivem, inclusive pega infecção hospitalar. Idoso, infecção hospitalar, bem difícil escapar. Mas digamos que eu escapei. Fiz cirurgia, escapei, daí 9 meses comecei agora parece que eu estou um pouco melhor, estou recuperado. Vocês realmente acham que eu vou querer ficar andando de novo para todo canto para quebrar a perna de novo e ir para o hospital? Não vou. O que geralmente acontece com os idosos? Começam a ficar mais quietinhos. Não vou. Acho, eu caí, a gente estava indo no centro comprar pão, e aí eu estava andando assim, a moça estava olhando na calçada e eu caí. Então, o problema é porque eu estava andando, né? Já sou idoso, sabe? Já não trabalho mesmo, já corri a minha vida toda, acho que agora está na hora de eu ficar um pouco mais quietinho no meu canto. E aí, esse medo de cair tende a cada vez mais ir aumentando. E cada vez mais o paciente vai ficando mais na dele. Quietinho, não vai querer se movimentar. E ficar parado, lembra do ditado, perdão da expressão, água parada que dá dengue? Ficar parado é prejudicial em todos os sentidos possíveis. O paciente fica cada vez mais lento, a mobilidade, que é essa capacidade de ficar andando, enfim, se deslocando, né, vai diminuir. O paciente vai ficando mais dependente. Aí, de repente, não consegue mais dar uma volta no quarteirão. Só consegue andar dentro de casa. E vai no quintal, às vezes. De repente, não consegue mais ir no quintal.
só consegue ir dar uma volta dentro de casa. Aí já não anda em todos os cômodos da casa, mas só do banheiro, da sala para o quarto, porque tem a cuidadora que dá comida para ele. De repente, esse paciente para na cama, parando na cama, aí você tem várias complicações, infecções, enfim, aí ele acaba morrendo. Então percebam, cair é péssimo, porque pode causar morte, pode causar fratura e tudo mais. Mas muitas vezes o vilão é esse cara aqui, ó. Medo de cair novamente. Obviamente, se o paciente não vai andar porque está com medo de cair, o equilíbrio dele tende a diminuir. Então, entende que é uma bola de neve? Estou com medo de cair porque eu fiquei desequilibrado. Mas quanto mais parado eu fico, mais desequilibrado eu fico. Só que eu não sei disso, porque meu foco está no medo de cair novamente e por aí vai. Então, é muito prejudicial em idosos, inclusive causa a morte de muitos. Então, queda é um assunto bem importante, que tem tudo a ver com equilíbrio. Eu só vou cair se eu não tiver equilíbrio. Por isso que é importante a gente falar sobre... Minha avó, olha. Ela anda de andador, porque antes ela andava por todo lado. Serelepe, ficava andando... Ela vinha na casa das filhas, eu estava sozinha de ônibus. Olha... Depois que ela caiu, ela não parou, não. Agora ela anda de andador, mas onde estava ela aí, perfeito. Que minha tia leva ela, não isso é importante. Eu vou... É a Luciana, né? A Luciana... Galera do Zoom, a Luciana disse assim, professor, minha avó caiu há 5 anos atrás, né? Hoje acho que ela tem 90, muito longe. E aí ela, mesmo caindo, ela conseguiu andar, ela consegue andar de andador, mas fica indo para cima e para baixo. Mais um papel nosso, estimular. Ah, não, sabe o que é Etelvina? Eu caí, você acha 10 meses para recuperar, eu não estou muito afim de andar, não. E aí, a cuidadora que está realmente preocupada com o paciente, vai sempre querer estimular. Não, mas eu vou estar com o senhor, sei lá, eu vou estar aqui do lado, vamos caminhar. Olha, por onde a gente vai? Não está molhado. Você tem que ir encontrando estratégias para não deixar o paciente parar. Porque se ele parar depois aí... É difícil. Porque em algum momento, a família às vezes fica excesso de cuidado. Não é o caso dela, de vocês, né? Mas... No caso dela, ela não teve cuidador. Minha tia mesmo, que as 2, 20 e pouco, e fundamental. Não pode. Porque tem que estimular, Ah, mamãe caiu. Sabe o que a gente vai fazer com a mamãe? Vamos dar comida para a mamãe, tadinha. Aí começa a dar comida na boca, ela tem condições de pegar o garfo, mas não, vamos dar comida para a mamãe. Aí a mamãe vai ficando mais dependente. Aí é problema, tá? Então, muita atenção, a gente tem que estimular. O que mais, professor? Bom, algumas atividades podem reduzir a chance de quedas. Deixa eu só ver. Isso mesmo. No caso, obviamente, exercício ou atividades voltadas para o equilíbrio, né? Vejam aqui, ó. De 35% a 45% das chances de quedas podem ser resolvidas. Inclusive, aqui tem acho que está até na apostila, o Tai Chi Chuan, que é o que a Elaine falou. O Tai Chi Chuan está aqui bem recomendado. E aí, professor, qual é o meu papel enquanto cuidadora? Enquanto cuidador, aqui, ó. Devemos auxiliar nossos pacientes com exercícios, atividades, para treinar o equilíbrio. Porque quando eu treino o equilíbrio, eu diminuo as chances de quedas. Diminuindo a chance de quedas, diminui a chance de ter um acidente, de ter uma fratura, de, sei lá, o paciente bater a cabeça e ter algum outro tipo de problema. Ok? Então, eu trabalho com o equilíbrio de forma preventiva. Não preciso esperar o paciente cair. Não, pelo contrário. Tem que trabalhar para que ele não caia. Essa é a intenção. Certo? Então, tá aqui, ó. As justificativas aqui, né? Eu coloquei só 2. Aquela resposta mais lenta, quando o pé encorta, quando você tem o jogo. E esse nome estranho aqui, hipotensão